Fala aí, primos, tudo bem? O vídeo de hoje é muito importante porque eu vou falar sobre a greve dos caminhoneiros. Já fazem 9 dias que essa greve está acontecendo, 9 dias que a gente não sabe se vai ter comida no mercado, se vai ter água para beber, se vai ter diesel para pegar transporte público, se vai ter gasolina para você poder dirigir seu carro, se vai poder chamar aplicativo, enfim, é muita incerteza. E no vídeo de hoje eu separei ele em 3 partes para podermos discutir de forma organizada. Primeiro, eu vou fazer uma linha do tempo introdutória sobre a greve, como ela começou, tudo o que aconteceu e aonde estamos hoje. Em segundo, eu vou falar sobre os problemas envolvidos, e também vou falar sobre a parte boa da greve. E em terceiro lugar, eu vou te falar como você, investidor, pode se aproveitar desse momento para faturar um dinheirinho. Então assiste esse vídeo até o final para você poder aproveitar esse momento de indecisão, de gente desesperada para tentar investir o seu dinheiro da forma correta. Falta gasolina, mas o avião lá continua passando, é diesel, aliás, né? Olha só, se você ainda não conhecia o canal do Primo, não deixa de clicar aqui embaixo no botão de se inscrever, se inscreve e ativa as notificações. E se você já é inscrito, já é um dos primos aqui do canal, não deixa de clicar no gostei, que isso é muito importante para divulgar o vídeo para mais pessoas. Mas vamos lá. Eu moro em São Paulo o negócio tá um caos, tá maluco. Não tem posto mais para você abastecer, Dia desse eu tava passando na frente de alguns postos e eu passava perguntando se tinha gasolina e não tinha. Olha que louco, isso aí foi perto da Paulista, tá? E eu vi um monte de reportagem, um monte de matéria e tinha lugar com fila de mais de 1 quilômetro para você poder abastecer o seu carro, o seu veículo. Isso quando tinha gasolina, porque na maioria das vezes isso não acontecia. Então, vamos começar com a primeira parte do vídeo falando sobre a linha do tempo. Bom, no dia 18 de maio, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros fez uma ameaça. Olha, se não diminuir a carga tributária do diesel, a gente vai parar tudo. A gente vai fazer um Brasil parar. E o que aconteceu? No outro dia, houve um aumento de 0,8% no diesel. E na semana seguinte, no dia 21, começou a greve dos caminhoneiros. E aí, tudo começou a parar. Mas o que é importante entender dessa greve? Que toda essa reivindicação, toda essa paralisação, essa briga, é sim para a gente melhorar a carga tributária do combustível, só que o foco é no diesel, e não na gasolina, no etanol, é no diesel, tá? E no dia 23, o governo anunciou uma redução de 10% no preço do diesel. E no outro dia, no dia 24, o governo anunciou que chegou a um acordo com a Associação Brasileira dos Caminhoneiros. E aí, obviamente, as coisas começaram a melhorar, só que a gente ainda vê muito protesto rolando, a gente vê muito problema, a gente vê postos sem abastecimento, a gente vê poucos carros na rua, sabe? Então as coisas ainda estão um pouco... não se resolveram. Agora, como a gente falou da linha do tempo, vamos falar sobre os problemas e sobre as coisas boas dessa greve. Tudo começou lá atrás, em 2016, quando a Petrobras anunciou uma nova política de preços dos combustíveis. Por exemplo, na época desse anúncio, dessa nova política de preços, foi anunciado que a gente precisaria reduzir o preço dos combustíveis e a gente teria que se adaptar à realidade internacional. E anunciar isso trouxe muita credibilidade para a gestão da Petrobras. Tanta credibilidade que a ação começou a disparar na bolsa. Para você ter uma noção, as ações de Petrobras chegaram a se valorizar quase 400% daquela época do anúncio até hoje, antes dessa queda brusca que a gente teve. Só que o grande problema é que de 2017 para cá começaram a acontecer algumas coisas, algumas peculiaridades. Então o preço do barril de petróleo, que estava em mais ou menos 45 mil dólares, ele subiu para mais ou menos 67 mil dólares o barril. Então o preço dele aumentou pra caramba. Tende então a encarecer um pouco o preço na ponta final aqui. Além disso, tem toda uma instabilidade política, um monte de problema rolando com os países produtores. Então você pega a Rússia, por exemplo, tem um monte de problema rolando lá agora. E além disso, você pega estoque de petróleo, estoque baixíssimo. Então se tem pouco estoque, tem menos oferta e mais demanda, tem mais gente querendo comprar. O preço sobe mais ainda.
E aí você pega os países como a França, a Inglaterra, eles também estão passando por problemas muito parecidos com os nossos quando a gente está falando de preço nos combustíveis. Eles também estão vendo o preço subir absurdamente por lá. Agora, quais são os pontos bons e ruins dessa greve, né? Um ponto ruim que eu vejo é que o foco dessa greve é na redução da carga tributária do diesel. Mas carro a passeio não pode ter diesel. Então, assim, a gente que usa gasolina, etanol, não vai ter uma redução na carga tributária, né? Então, pro cidadão comum, né, e não para a empresa, a gente acaba não tendo um benefício com essa greve parecido com o que o diesel deve ter. Agora, um ponto bom que eu vejo é que a reivindicação dos caminhoneiros não era necessariamente a redução do preço do diesel, e sim a redução da carga tributária no diesel. São duas coisas diferentes. Porque, você pega o exemplo da gasolina, quase 45% é imposto. Quase 45% do que você paga é imposto na gasolina. É um preço absurdamente alto. Pensa. Agora, um ponto ruim. O governo anunciou um déficit fiscal para 2019. Essa é a nossa realidade. Pensando na nossa realidade, como o governo vai conseguir diminuir os tributos, mesmo já tendo um déficit fiscal? Quem será que vai pagar essa conta? É muito difícil, geralmente, o governo simplesmente diminuir impostos e ficar numa boa. Ele acaba repassando isso para outro lugar. Resta agora a gente saber para qual lugar ele vai repassar. Mas uma das certezas que a gente tem é que quem vai pagar essa conta somos nós. Porque o próprio governo já disse que ele vai ter que custear essa redução tributária do diesel. Então, enfim, ele disse que ele vai pagar a conta, mas a gente sabe como funciona. Um ponto bom também que essa greve mostrou pra gente é o ponto em que a gente vê que a profissão do caminhoneiro é super importante para o país. Então, durante muito tempo, essa profissão foi esquecida pela maioria, né? Foi uma profissão meio, beleza, caminhoneiro. Mas, cara, olha a relevância dessa profissão. Sem os caminhoneiros, a gente para. Agora, em 2009, a gente teve subsídio para aquisição de novos caminhões. Agora, talvez esse subsídio deveria ter ido um pouco também para as ferrovias. O que adianta a gente ter só caminhão se a gente não tem ferrovia qualificada, sabe, para poder pegar a estrada, diminuir o impacto dos riscos, para o caminhão durar mais, para a gente ter uma melhora overall, sabe? Então a gente talvez precise repensar em, poxa, subsídio só na aquisição de caminhões ou talvez nas ferrovias? Aliás, será que é do interesse do governo ou das empresas de fato terem ferrovias muito boas? Ou será que às vezes ter essa manutenção constante pode ser um pouquinho melhor? Não sei, não sei. Fato é que, independente de qualquer coisa, a gente percebeu a importância dos caminhoneiros, e não só dos caminhoneiros, de várias outras profissões esquecidas por nós e que sem essas profissões, sem essas pessoas, provavelmente o Brasil pararia. Mas já que a gente já falou sobre o impacto na economia, os lados positivos e negativos, vamos então falar do nosso bolso. O que a gente poderia fazer para ganhar dinheiro? Como agir sendo um investidor nesse cenário? A pergunta que eu mais recebi nessa semana foi: primo, o que eu faço? O que eu faço com os meus investimentos? Eu compro ações, eu vendo ações, meu Deus, estou com medo, mas ao mesmo tempo as ações caíram demais, renda fixa, eu não sei o que fazer. Eu recebi muito essa pergunta, principalmente no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram ainda, vai lá no meu Instagram e thiago.nigro e me segue lá pra gente conversar. Eu posto umas coisas um pouco mais pessoais e às vezes eu falo de algumas notícias de um jeito um pouco mais rápido, né? Porque tem que produzir o vídeo até chegar no YouTube. Então, quais são os pontos de atenção? Primeiro, se de fato a gente reduzir o preço, a Petrobras vai entrar novamente naquela briga, naquele controle de preços. Isso daí não foi muito bem para a empresa no passado e também não deve ter um impacto muito legal daqui para frente. Isso aqui foi o que deteriorou a empresa no passado. Por outro lado, como já diria Warren Buffett, né, a gente tem que ser ganancioso quando as pessoas estão sendo medrosas. E a gente tem que ser medroso quando as pessoas estão sendo gananciosas. Porque quando o mundo está medroso, os preços são jogados lá para baixo. E a gente vê com o tempo que durante as crises a gente tem acesso a preços que a gente não costuma ter no dia a dia, né? No dia a dia normal, no dia a dia comum. Então, poxa, quando uma coisa cai demais, talvez seja o momento de a gente ser ganancioso. Eu mesmo fui às compras ontem
especificamente depois dessa queda absurda que a gente viu na bolsa, mas você acompanha melhor o que eu fiz ontem, acabei antecipando um pouquinho algumas compras minhas para o quadro Rumo ao Milhão, que inclusive eu vou deixar aqui para você assistir a edição mais recente, depois você entende lá o que eu fiz com o meu dinheiro, tá bom? Primo, espero você no nosso próximo vídeo, um abraço e até lá!